Essa palavra e o tema da nossa mensagem é a poda de Deus. Se você quiser acompanhar a leitura da palavra que eu vou ler com você, é João 15, a partir do versículo 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si só, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai, Ele é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. Mulheres, aqui nós percebemos algumas coisas específicas que saltou aos meus olhos quando eu comecei a ler. É que todo mundo vai passar pela poda de Deus, não é? Se você está fincado com suas raízes no Senhor, como ele diz aqui na palavra, que, ele é a videira verdadeira, o pai dele é o agricultor, não é isso? Se você estiver fincado no Senhor, as suas raízes no Senhor, nós somos os ramos dessas raízes, nós seremos podados. Então aqui nós percebemos, seremos podados. Pronto. Eu, você, seremos podados hoje, amanhã, depois de amanhã, em algum dia a poda é certa, ela vai chegar. Meu Deus do céu, eu fiquei acordada até 11 da noite para ouvir essa pastora dizer que eu vou ser podada. Esse é o tipo de mensagem que ninguém gosta de ouvir, não é? Esse é o tipo de profecia que você quer que passe longe de você, porque pensa numa profecia ruim de se receber, eu sinto que Deus está te podando. Eu sinto que você vai entrar numa estação de poda do Senhor. Deus vai te cortar. Meu Deus, você começa logo a repreender o demônio, o Satanás. Sabe por quê? Porque nós não entendemos o propósito da poda. Da mesma forma que Jesus diz aqui que todo ramo que está nele será podado, ele também diz, para que dê mais frutos. Você entende isso? Existe um propósito da poda. Nós perecemos e retrocedemos e queremos desistir no meio da poda porque nós não entendemos que existe um propósito. É aquela coisa, mulheres, é bom, é ruim, mas é bom, sabe? É ruim, mas é bom. É o propósito da poda. E eu tô numa estação que o Senhor começou a me podar mais uma vez. Talvez você tá vivendo essa estação e eu sei que é uma estação dolorosa. Eu não vou mentir pra você, eu não vou massagear, eu não vou colocar um evangelho de açúcar pra você. Pra isso já tem os coaches aí na igreja fazendo, os pastores de prosperidade. Eu não levo essa mensagem, pra mim não é bíblica. Eu não vou mentir pra você. Eu tenho que ser verdadeira com você, como o meu evangelho, ele é verdadeiro. E o meu evangelho diz que nós passaremos por podas, e nós passaremos por tribulações, e nós passaremos por processos, mas em tudo isso, o Senhor estará conosco. Se você ler a palavra, quando José, ali ele foi vendido como escravo, ele foi lançado no poço pelos seus irmãos, aí a Bíblia diz, e José foi lançado no poço pelos seus irmãos, mas Deus era com ele. E José foi vendido como escravo, mas Deus era com ele. E José estava na prisão, mas Deus era com ele. Deus é com você.
Isso é suficiente. Entendendo isso, nós precisamos entender que as estações de podas, elas são sim, elas são dolorosas. Elas são sim, elas vão lá dentro de nós e elas vão no mais profundo de nós. E as estações de podas, elas arrancam muita coisa de nós. Lendo e aprendendo sobre a videira, eu entendi que a videira ela demora 3 anos para dar frutos. Olha isso, 3 anos para dar fruto. Então o agricultor espera pacientemente 3 anos para uma videira começar a dar fruto. Se essa videira não dá frutos, o agricultor vai lá e corta, porque ela não está enraizada bem, por isso que ela não está frutificando. E por ela não estar frutificando, ela está apenas ocupando o espaço de uma nova videira a ser plantada. Então o agricultor vai lá, corta a videira e planta uma nova videira. Então o prazo que o agricultor dá são 3 anos. E eu acho interessante é que na nossa vida cristã, mulheres, um cristão maduro, ele é considerado um cristão maduro depois de 3 anos da sua conversão. É considerado apenas, não é com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos é considerado um cristão maduro. Eu sei que existem muita gente que está há mais de 10 anos na igreja, se diz convertido e que não é maduro. Eu sei, existem esses casos também. Mas é importante nós entendermos que esse é o prazo para um cristão realmente dizer que é um cristão maduro, que tem uma fé madura. São 3 anos fincado na rocha, fincado na videira, e ali ele começa a frutificar. E isso também nos preocupa algo. Se você tem 3 anos ou mais de conversão e não está frutificando, tem um probleminha aí na raiz. A raiz precisa ser escavada. A raiz precisa ser analisada para ver onde você está enraizada, porque nós precisamos frutificar. E eu não falo, mulheres, sobre frutos de evidências, eu não falo sobre fruto de plataformas. Nós temos um grande problema nesse século que nós estamos vivenciando, principalmente dentro da igreja, que nós acreditamos e temos a tendência de enxergar Deus apenas no crescimento, no movimento, naquilo que está dando certo, naquilo que gera evidência, naquilo que é grande. Deixa eu te dizer algo. Toda semente, primeiro ela é enterrada. Imagina só. Nós nunca iríamos acreditar então que uma semente vai frutificar porque ela é enterrada. Ou seja, não tem movimento, não tem visibilidade, mas a palavra me garante que a semente, quando morre, ela frutifica, ela vive. A matemática do céu é totalmente diferente. Nós temos sido ensinados de formas erradas. Você precisa entender que a poda de Deus, ela chega. E as podas, eu quero te confirmar isso, que somente aqueles que dão frutos passam por ela. A poda, eu sei que ela fere, mas o seu propósito, ela é cura. As podas, mulheres, que tanto não machuca você e também me machuca. Deixa eu te dizer algo que o Espírito Santo falou comigo. Elas estão pavimentando a sua e a minha história. Elas estão tratando as raízes e deixando apenas aquilo que é vital. Na poda, você precisa parar de olhar para aquilo que o agricultor arrancou. Se ele arrancou, é porque era preciso. Então você vai precisar deixar ir. Tem muita coisa que vai precisar deixar ir nessas podas de Deus. Você precisa olhar para aquilo que Deus deixou ficar. E isso é que vai precisar frutificar. Na poda, você pode não ter nada do lado de fora. Escuta, isso é muito importante. Mas certamente após ela você carregará algo legítimo do lado de dentro. Sabe, por fora nós vemos, nesse tempo de poda, nós vemos seca, mas por dentro você precisa continuar sendo uma fonte. As estações de podas não podem te amargar. Você precisa continuar sendo uma fonte jorrando. Ah, meu Deus do céu. Nós vamos precisar se posicionar diferente nesse tempo de poda. Talvez você está passando pela mesma poda, por uma mesma estação parecida, e é a oportunidade que Deus está te dando de se comportar diferente, de se comportar com maturidade, de se comportar como alguém que cresceu, amadureceu, que teve a fé esticada, que teve a fé amadurecida. Talvez você está passando por essa poda de novo. É o céu dizendo: se posicione diferente.
se comporte diferente. Acredite, mulher, um dia você dirá para esse processo: a poda foi uma das melhores coisas que já me aconteceu. A poda, eu costumo dizer que ela é como uma mola que te empurra para o teu destino, que te empurra para o teu chamado, que te empurra para aquilo que Deus ele quer fazer na sua vida, sabe? As podas nos transformam completamente. Eu sei que nesse momento você diz: meu Deus, esse pastor deve estar doido, não tem beleza nenhuma na poda. Não tem, na poda não tem, mas na raiz tem. E a poda está ligada à raiz. Entende isso? Então, na poda, acredite, algo restará. E eu espero que reste a sua fé. Eu espero que reste a sua adoração. Eu espero que reste a sua devoção. Eu espero que reste a sua alegria. Acredite que isso será suficiente. Na poda, seja preservadora da presença do Senhor. Não amargue na poda. Não desfaleça na poda. Em nome do Senhor Jesus, existem frutos após a poda. Você sabia que a poda só vem depois de um tempo de colheita? Todas as vezes que o Senhor me mede em poda, quando eu paro para pensar, eu lembro, eu passei por um tempo de colheita. E agora veio a poda. Para quê? Para que você seja podado e para quê? Frutifique e a colheita comece a vir de novo, entende? É um ciclo. Poda depois da colheita, poda e depois frutificação e depois colheita de novo. Por isso você tem que resistir na poda. Não a poda. Há uma diferença muito grande. Resistir na poda. A sua fé tem que resistir na poda. Não resista à poda. Porque enquanto você foge da poda, você foge da transformação. Não se desespere. A poda não te define. A poda é o meio que te levará para o que você foi destinada. A poda dói, mulher. Eu sei. Mas é para mais e mais e mais frutos. Sabe o que eu acho interessante nesse versículo? É que Jesus, ele deixa explicitamente que se estivermos enxertados na videira, seremos podados. Você sabe disso. Então, esse é um sinal. Se você está sendo podado, é o fruto de que você está enxertado nele. Nós estamos enxertados nele. Tem coisa mais linda do que estar enxertado em Jesus. O que ele deixa explícito é isso. Então, mulher, eu quero que você entenda algo também especificamente. Que o Senhor, quando começa a falar de podas no versículo, ele começa a dizer várias vezes: mas se permaneceres em mim. Se permanecer em mim. Quando Jesus começa a falar sobre a poda, ao mesmo tempo ele fala sobre permanecer. E é nesse lugar que temos a tendência de nos perder no meio da poda. É nesse lugar. Então nós precisamos permanecer, porque nós só iremos frutificar depois da poda se permanecermos em Jesus. O problema é que quando a pressão aumenta, muitos de nós queremos correr. E a pressão tem um grande potencial. Sabe a pressão, quando você coloca algo na panela de pressão? Ela tem o potencial, por exemplo, se eu colocar uma batata na panela de pressão, a batata vai amolecer, não vai? Vai amolecer, vai ficar molinha? Vai. Se eu colocar um ovo para cozinhar na água quente, na pressão, o que é que vai acontecer? O ovo vai endurecer, vai ficar um ovo cozido, endurecido. A pressão tem esse potencial na nossa vida, nos amolecer ou nos endurecer. Quem você é no meio da pressão? Quem você é no meio dessa poda? Você amolece ou você endurece? Você adocica ou você fica amarga? Entende isso, mulher? Então, muitas vezes nós queremos fugir quando Deus começa a nos podar, mas é nesse lugar que Deus quer que permanecermos, que a gente permaneça em nome do Senhor Jesus, seja no seu ambiente que o Senhor te plantou, no trabalho, na igreja, seja no seu casamento, seja com o seu líder. Esse é o lugar que o Senhor quer que você permaneça, porque essas pessoas estão sendo apenas um instrumento do céu para te podar. Sabe, se você fugir da poda,
Isso vai fazer com que você não cresça. Quando nós rejeitamos a poda, nós rejeitamos o crescimento e a frutificação. Talvez você não está crescendo, não está frutificando. Você olha para todos os lados, está todo mundo crescendo, frutificando, e você não, porque você está fugindo da poda. E só cresce e frutifica quem passa pelo processo da poda. Não fuja desse processo, pare de fugir do processo da poda. É necessário parar com essa fuga agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Para de fuga. Fala com você assim: eu vou parar de fugir. Eu vou me submeter ao que o Espírito Santo quer que eu me submeta. Eu vou me render a essa poda, porque o seu propósito é me curar, é me expandir, é me frutificar, é me fazer crescer. Então para de fugir das podas de Deus. É Deus, não é o diabo. O problema é que tu fica fugindo dizendo é o diabo, quando é Deus que está trazendo ambientes, situações para te tornar em algo, para te moldar, para te modelar em algo novo, para esse novo tempo, em nome do Senhor Jesus. E eu descobri que existem 3 tipos de podas que um agricultor ele faz em uma árvore. E o primeiro tipo que eu quero falar com você é a poda da manutenção. Um agricultor ele vai pegar uma árvore e ele vai fazer a poda da manutenção. E o nosso agricultor é o Espírito Santo, é o nosso Jesus. E ele vai fazer em nós a poda da manutenção. Ele está fazendo em mim. Talvez ele está fazendo em você, e se não está fazendo, eu sei que ele vai fazer em algum momento. E essa poda de manutenção, ela serve para cortar os galhos secos, os galhos que estão velhos, os galhos que estão fora do molde. É para retirar aquilo que não está saudável, cortar aquilo que não serve mais, serve para retirar as pragas, serve para tirar os galhos secos que parece que está saudável, mas está apenas ocupando espaço, sabe? Deus, ele faz podas em nós. Quando nós nos acostumamos com aquilo que já sabemos fazer, mulher. Olha que forte isso. Sabe quando a unção fica velha? Sabe quando a unção fica velha? Quando a palavra vira mesmice, quando o servir se torna um fardo, ou só para bater ponto, ou só porque está na escala. Quando fica no automático, sem fervor, sem vida, sem entrega, sem entusiasmo. Quando nos tornamos admiradores da presença e não se rendemos mais nessa presença. Quando a fé está sem crescimento e a obediência sem movimento. O agricultor vem com a poda da manutenção. Nós estamos enferrujados. Nós estamos enferrujados. Nós apenas aprendemos um modo para se mover e não fomos renovados. Paramos no tempo. O agricultor vem com a poda da manutenção. Diga assim: ai. Porque dói. Dói porque o Senhor vai começar a tirar aquilo que você achava que estava tudo certinho. O Senhor começa a movimentar, o Senhor começa a mover, o Senhor começa a tirar. Você entende isso? E muitas vezes quando o Senhor começa a fazer isso, nós começamos a culpar as pessoas. Mas deixa eu te dizer, é Deus te empurrando para o crescimento. As podas, elas servem para nos movimentar. Nós precisamos dessa transição, minha irmã. Precisamos dessa transição. Tem lugares que seremos tão podados que esse lugar vai nos expulsar. Porque você não teve a capacidade de entender que Deus, ele já estava te empurrando daí. Entende isso? Alguns lugares vão nos expulsar, porque você não entendeu que era o tempo de se movimentar. Então Deus cria situações para te expulsar do ambiente, desses lugares, dessa estação, desse tempo que o Senhor já está te chamando para mover. E algumas vezes nós queremos fugir. Não é? Nós queremos também fugir, talvez você esteja nessa estação, fugir de ambientes que estão nos podando, mas deixa eu te dizer, é o Senhor que está usando essa pessoa, talvez seja o teu chefe, teu líder, teu pastor, tua pastora, tua amiga, teu marido. Eita, pensa num lugar para ser podado, é o casamento.
Eu quis arrumar uma briga com Urias, como eu contei ontem, né? Recebi mensagem dizendo, eu amei que você foi vulnerável. Deixa eu te dizer, a vulnerabilidade, ela cura. A vulnerabilidade cura. O Senhor uma vez me disse, filha, eu quero que você seja tão humana quanto as outras mulheres que vão vir te ouvir. Seja tão humana quanto elas. Exponha a sua vulnerabilidade para que haja cura. E aí eu quis arrumar essa briga com Urias. E quando eu quis culpar Urias, porque a culpa é sempre do homem, lembrem-se disso. Nós sempre queremos colocar a culpa neles, né? Quando eu quis culpar Urias, o Espírito Santo, ele fala conosco, né? E eu senti, assim, o Espírito Santo ministrando no meu coração que era uma poda de Deus na minha vida. Que eu precisava me tornar humilde. Que eu precisava deixar de ser orgulhosa. Que eu precisava parar de ser dura, parar de ser ríspida, parar de ser reativa. Entende isso? É a poda de Deus. O nosso casamento é o lugar que o Senhor mais nos poda. Entende isso? Então, muitas vezes você quer fugir, aí você quer ir, agora eu vou para um novo casamento. Não, se você não for restaurada, se você não for podada, se você não for transformada, vai acontecer em 70 milhões de casamentos, que nem é bíblico, que você vem até. Você entende isso? Porque o problema nunca vai ser a outra pessoa. O problema sempre está dentro de nós, com a nossa falta de poda, com a nossa falta de conversão, com a nossa falta dos frutos do Espírito Santo. O problema é que a gente sempre quer transferir a culpa para outras pessoas. Quando nós precisamos olhar para dentro e olhar onde são as arestas, quais são as arestas que o Espírito Santo precisa podar e cortar em nós. Porque se você tivesse bem podadinha, qualquer coisa que viesse, você ia responder de uma forma curada, uma forma podada, uma forma sensata. Você entende isso, mulher? Então, essa poda de manutenção também retira as pragas. O agricultor também retira as pragas quando vai fazer essa manutenção. Então, quais são as pragas que te roubam o tempo com o Senhor? Tem muitas pragas hoje em dia que a gente está vivendo que roubam o nosso tempo com o Senhor. Eu não sei o que é que tem roubado esse lugar de Deus na sua vida. Talvez o tempo que você poderia estar gastando com o Senhor, você gasta mais em redes sociais, gasta mais fazendo coisas que o Senhor não te chamou. Deixa eu te dizer, o pior fracasso que nós podemos ter é fazer algo que Deus não nos chamou para fazer. É gastar tempo naquilo que o Senhor não nos chamou para gastar. Entende isso? Então, quais são as pragas que o Senhor precisa arrancar de você? Quais são essas pragas? Entende isso? Você precisa pensar e pedir que o Espírito Santo te mostre o que precisa ser arrancado, essas pragas que têm te impedido de crescer espiritualmente, de crescer emocionalmente. E para as mulheres que estão aqui me ouvindo, as pragas que te impedem de crescer fisicamente, tal como com a procrastinação, tal como quando você começa a se sabotar, você precisa deixar que o Espírito Santo te pode. Deixar que você seja curada em nome do Senhor Jesus. A poda de Deus é para retirar aquilo que não agrada ao Senhor. Não reclame daquilo que Deus ele está arrancando. Você vê perda, mas Deus ele vê frutos. Na poda do Senhor, ele vai nos expor. Ele vai expor muita coisa e não se assuste. Não se assuste. Quando o Senhor começa a nos expor, é para cura. Outra poda que o agricultor usa, a segunda poda é a poda de formatação. Essa poda, ela dá estrutura, ela formata a planta, ela sabe quando a plantinha, quando vem um jardineiro na nossa casa, ele deixa a plantinha toda bonitinha, corta os galhos, ajeita, fica redondinha, fica bem bonitinha. Pois é, essa é a poda de formatação. Deus, ele quer te formatar. Nós queremos crescer e queremos ser sempre mais, mas no meio do caminho, algumas vezes nós perdemos a essência daquilo que Deus nos criou. Sabe, mulher, você precisa ser aquilo que Deus quer que você seja, não aquilo que você acha que deve ser ou que as pessoas querem que você seja.
A coisa mais linda que existe é você andar na sua identidade. É se vestir daquilo que Deus ele te vestiu. É ser formatada no modelo que Deus quer que você seja formatada. Existe, mulher, autoridade em ser formatada pelo céu e não por uma impressora. O que é que eu quero dizer com isso? E não numa máquina de Xerox, no copia e cola. Você precisa ser formatada com a identidade que Deus colocou em você, com o formato que Deus colocou em você, com a estrutura que Deus colocou em você. Deus quer formatar em nós também, mulheres, sabe o que? O coração dele em nós, os seus sentimentos em nós, as suas atitudes em nós. Deus quer formatar a tua estrutura e Ele vai trabalhar para causar situações que a tua estrutura seja formatada. Ele já está fazendo isso, né? Ele já está fazendo isso, causando situações, permitindo situações para que tua estrutura de fé, de maturidade, sejam formatadas como a do Senhor. Entende, mulher? Sabe, Deus ele quer formatar a tua estrutura e a minha. E a palavra nos diz em Lucas 22, 31, 32, diz assim: Simão, Simão, olha isso, minha gente, me arrepio quando eu vejo isso. Simão, Simão, Satanás me pediu para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mulheres, aqui é Jesus dizendo a Pedro que Satanás pediu a ele para peneirar Pedro como trigo. Sabe como peneira o trigo? Pega uma peneira bem fininha e fica assim, ó, ralando as sementes, para que saia o trigo dali. Sabe? Satanás pediu para fazer isso com Pedro. Eu acredito que Pedro, como nós sabemos que Pedro ele é explosivo, reativo, eu não estava lá, mas eu fico imaginando, e a Bíblia também não diz isso, mas eu fico imaginando que Pedro deve ter dito: Jesus, você com certeza não permitiu, não é? É o que a gente pede ao Senhor: não permita, Senhor. Não permita, Senhor. Senhor, o Senhor pode fazer tudo, menos isso. Senhor, o Senhor toca nisso, menos nessa área. A gente faz isso, não é? Ou só sou eu? Então eu penso que Pedro falou: pode, mas o Senhor vai impedir, né? E aí o Senhor Jesus disse logo para ele: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça o seu irmão. Mulheres, peneirar vem da palavra grego siniazo, que significa agitar, sacudir, peneirar. Nesse podar é que nós somos revelados. E o que transborda de você? É interessante nós entendermos que quando o trigo vai ser peneirado, coloca-se o trigo e o joio junto na peneira, porque eles crescem juntos. São arrancados juntos, colocam na peneira para passar por esse processo de purificação, colocam na peneira e eles ficam ali sendo agitados, sacudidos, peneirados. E sabe qual é a diferença que eles sabem o que é joio e o que é trigo? Quando o joio ele é peneirado, só sai palha dele. Quando o trigo ele é peneirado, sai o fruto, que é o trigo, entende? E o que sai de você quando você é podado, quando você é peneirado? Deus quer formatar a tua estrutura, mas antes de Deus formatar a tua estrutura, Ele vai mostrar onde está quebrado, sem forma, onde está sem crescimento, sem base, sem raízes. Ele vai mostrar, Ele está te mostrando, é o Senhor que está te mostrando, e Ele permite situações para que nós percebamos onde está sem a formatação do céu, que é a formatação do Espírito Santo. Mulheres, Pedro ia ser moído, sacudido como um teste de resistência, ou seja, podado. Pedro seria podado, talvez você esteja nesse tempo, mas o propósito era amadurecer Pedro, transformá-lo, dar autoridade a Pedro. Sabe, mulheres, grandes propósitos começam com grandes processos. Sem processo não existe autoridade, sem podas não existe frutos.
Deus, Ele está fazendo algo lindo em você, porque você tem um grande propósito, por isso que está tão grande esse processo, mulher. Você precisa entender hoje o propósito dessa poda. Em nome do Senhor Jesus. Por isso eu te digo algo e anota isso no teu coração. Não reclame quando as coisas ficarem difíceis. Talvez sejam saltos para os níveis em Deus que Ele quer que você dê, mais altos, mais profundos, mais firmes, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, esse é um ano que nós vamos precisar andar com pés firmes. Com pés firmes no Senhor, parar de ser aquele tipo de crente ioiô, que uma hora tá lá embaixo, outra hora tá lá em cima, firmes, firmados, sem ser levado pelos ventos, firmes na palavra, na presença, na profundidade. Jesus, como nós precisamos, Então Deus, Ele tá formatando a tua estrutura, minha irmã, e eu sei que dói porque Ele tá formatando a minha também. A minha também Ele está formatando. A última poda é a poda de frutificação. A nossa vida precisa dar muitos frutos. Sabe, mulheres, nós conhecemos a nossa estabilidade emocional e espiritual. Sabe quando? Nos momentos das podas. Não é quando tudo está frutificando, é quando tudo está sendo podado. É nesse momento que nós conhecemos a nossa estabilidade emocional e espiritual. Você sabe que nós só conhecemos a fé de alguém de verdade quando vemos essa pessoa passando por estações de poda. A poda não é para a morte, é para mais frutos. Na poda da frutificação, as nossas palavras, elas precisam agora serem respaldadas pelas nossas atitudes. E esses dias, como algumas de vocês sabem, eu não gosto nem de falar dessa poda que eu já quero chorar. Mas como vocês bem sabem, a minha filha Zoe, de 10 aninhos, ela sofreu um acidente. Nós estávamos no parque, agora dia 29 de dezembro. Nós fomos pro parque, que a gente sempre vai aqui do lado de casa. E ela foi brincar no brinquedo que ela sempre brinca, que é o Monkey Bar. Eu não sei aí no Brasil, acho que no Brasil se chama barra de macaco. Mas é aquele brinquedo que a criança vai subindo assim. E ela foi nesse brinquedo e ela caiu. E eu estava lá e quando ela caiu, ela só chegou pra mim com o braço balançando, os ossos de fora, o sangue jorrando. E eu corri, segurei o braço dela, amarrei um pano na hora. Outra pessoa que estava lá ligou imediatamente para a ambulância. A ambulância chegou muito rápido e nós fomos ali direto para o hospital de emergência. Quando chegamos no hospital de emergência, os médicos disseram que a minha filha ia precisar de uma cirurgia porque a fratura exposta tinha sido muito grave. E ela foi para uma cirurgia ortopédica que estava durando já cerca de 3 horas. E quando passaram-se mais de 3 horas, o ortopedista que estava operando ela disse que agora ela ia precisar de uma cirurgia vascular, porque a artéria braquial tinha sido atingida. E ela ia precisar tirar uma artéria da perninha dela para reconstruir a artéria do braço, que estava sem pulsação. E a gente precisava autorizar que eles precisavam fazer isso muito rápido, porque a minha filha poderia perder o braço dela, poderia ser algo pior. Você entende isso? E ali, naquele momento, eu estava junto com a minha irmã, junto com meu esposo, junto com a Flavinha, e nós estávamos ali naquele momento. Eu senti o Espírito Santo falando para mim que era o momento das minhas palavras serem respaldadas através da minha atitude. Lembra que eu disse? Nós só conseguimos conhecer alguém, a fé de alguém, a maturidade de alguém, no dia que ela é submetida aos processos de poda. E ali naquela sala de espera, mais uma vez, eu lembrei que a cada 2 anos, a minha vida com o Senhor, ela é podada. 2 anos atrás, vocês lembram que eu passei pelo diagnóstico de sequelas pós-Covid? Foi um tempo muito difícil. Antes disso, mais 2 anos atrás,
A minha mãe faleceu, tudo isso nos inícios de ano, inícios de ciclos. Tudo isso aconteceu e todos os anos o Senhor dizia: filha, é a poda da manutenção. Mas não é para te matar, filha. É para te preparar para o que eu tenho para esse próximo ano, filha. É a nova unção sendo feita. Talvez você está vivendo uma estação que parece morte. Mas é o Senhor te dizendo: filha, é só o preparo para esse novo tempo na sua vida. É o momento de você, com a sua vida, respaldar as palavras que você tanto fala. Com a sua vida, com o seu posicionamento. E eu me lembro que quando o Espírito Santo falou isso comigo, e o Espírito Santo também me lembrou quando o céu me disse, quando eu estava orando no final do ano, o céu me disse que esse ano de 2025, o Senhor ele iria me expandir, mas primeiro ele iria me comprimir. E essa tem sido uma compressão muito comprimidinha, muito esmagadora que eu estou vivendo aqui, um processo dos bastidores silencioso, doloroso, uma poda dolorosa. E ali naquele momento, quando o Senhor falou comigo: filha, como você vai se posicionar nessa poda? Quem é você? O que vai transbordar de você? Eu me lembro que eu olhei para as meninas que estavam ali. Até então eu só dizia para minha irmã: Mai, ora, porque eu estava tão sem forças. E eu olhava para minha irmã e dizia: Mai, por favor, e Maiara orava. E eu: Mai, ora, Flavinha, ora. Quando o Espírito Santo disse para mim: levanta e lute. Eu quero que as suas palavras agora sejam respaldadas pela sua atitude. É no momento da poda que as tuas palavras vão ter que ser respaldadas pela sua atitude. Naquele momento eu levantei, nós começamos a orar, nós começamos a adorar, nós começamos a proclamar naquele hospital, nós começamos a trazer vida, trazer todas as promessas que o Senhor liberou sobre a vida da Zoe, que era o que? Desde o ventre o Senhor disse para mim que a Zoe cantaria para as nações. E desde que Zoe foi pequenininha, ela já teve problema com diagnósticos de atraso de linguagem, diagnóstico de que ela não falaria, exatamente na área que o Senhor disse que ela usaria. O Senhor também disse desde o ventre que ela cantaria e tocaria teclado, e agora, nesse momento, ela estava com um braço em que os médicos disseram que ele podia nem ser salvo, esse braço. Que se fosse salvo, ela ia passar por processos dolorosos de fisioterapia, de restauração dos tendões, de restauração da artéria. Naquele momento eu tinha todas essas palavras, e aquela palavra que o céu havia me dito quando Zoe ainda estava no ventre, que ela seria uma adoradora e cantaria e tocaria teclado. Naquele momento, naquela sala, eu comecei a proclamar aquilo que o céu havia me dito com clareza. Escute algo: no dias da poda, você vai precisar lembrar o que Deus te disse com clareza e vai precisar proclamar, profetizar, trazer a existência. Porque na poda você acha que está morrendo, que está tudo seco, que está tudo morrendo. Mas, ei, a palavra não morre. O que Deus já falou sobre você não morre. A palavra de Deus não muda, não muda. Então você precisa se posicionar como quem tem uma palavra no meio da poda. É isso que vai te dar frutificação. Porque o propósito da poda é para dar mais frutos. Graças a Deus, depois de 2 dias de UTI, 3 dias de hospital, um processo tenebroso, nós estamos em casa, o braço da Zoe foi reconstruído, o processo é lento, o processo é doloroso, essa poda tá me pegando demais. Mas deixa eu te dizer, todo mundo que me pergunta: pastora, como você está? Eu digo: meu coração tá quebrado. Mas a minha fé está viva. A minha fé é inquebrável. A minha dependência é inquebrável. A minha confiança, ela é inquebrável. E você, quem é você no dia da poda? Chegou o momento nesse dia da poda que o céu está te podando, de você trazer à memória aquilo que Deus já falou. Porque a poda é um momento. Nosso destino é o crescimento e a frutificação. Não morra na poda, permaneça no Senhor, porque sem Ele, como Ele mesmo disse, sem Ele nada podeis fazer. E o que é que a Bíblia também nos garante aqui? Quando Jesus diz assim, no versículo 8, João 15, 8, Jesus diz assim: o meu Pai
Ele é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então a poda é o dia que você tem que dar uma resposta na terra para o céu. Você tem que dar uma resposta para o inferno. Você tem que dar uma resposta. Você precisa dar uma resposta. O problema é que a poda tá te calando. A poda tá te oprimindo. A poda tá te reprimindo. A poda tá te fazendo retroceder. A poda tá te paralisando. Ei, não é o momento disso. É hora de responder frutificando. Essa é a poda da frutificação. Responda frutificando em nome do Senhor Jesus. Para de lamentar. Para de lamentar na poda. Levanta e frutifica. Para de chorar na poda, minha irmã. Levanta e frutifica. Chora sim no meio do caminho, porque chorar faz bem para a alma, é psicológico. Chora, mas não para no choro, porque a poda é para crescimento, é para transformação. Não anda para trás, não retrocede e não transfira para outra pessoa para lutar as suas guerras. É poda com você, é sobre você, é sobre o seu crescimento, é sobre a sua frutificação. Chegou a hora, minha irmã, de dar uma resposta para o céu. Você vai fazer igual eu tô quebrada. Meu coração está quebrado, mas a minha fé está intacta. A minha fé está convicta. A minha fé está dependente, a minha fé está alargada, a minha fé está esticada. A poda é um momento que você tem que transbordar o bom perfume do esmagamento que o céu está fazendo em você. Esse é o momento de frutificar. Talvez você está na poda da manutenção. Deus está na manutenção, tirando aquilo que não serve mais. Não se ofenda com o formato que Deus decidiu te amadurecer, te podar, te reestruturar, te fazer crescer. Não se ofenda com o formato de Deus. Você está na poda da manutenção. Talvez você está na poda, minha irmã, da formatação. Ele desfaz, mas ele refaz. Ele quebra, mas ele reconstrói. Você vê dor, Deus vê propósito. E Deus, ele é um bom pai que não vai nos impedir dos processos. Sabe por quê? Porque ele já viu o propósito, o benefício da poda, que é o crescimento e a fruta. Os frutos, Deus não vai te impedir. Deus não vai te impedir. Para de querer correr disso. Se submete. Se lança, se renda. Talvez você esteja na poda da frutificação. É hora de responder frutificando as podas do céu. É hora de responder frutificando. No dia da ofensa, responda não se ofendendo, não se defendendo e não ofendendo. No dia que vão te humilhar, seja o primeiro a cair, se humilhe, seja humilde. No dia que tiver que pedir perdão, seja a primeira a pedir, porque o maduro cai primeiro. O maduro pede primeiro perdão, o mais maduro se rende com mais facilidade, porque ele está moldado pelo Espírito Santo, por Jesus, e ele não quer saber de mais ninguém a não ser agradar o céu. Essa é a hora de você responder. Responda a poda frutificando, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui respondendo as minhas podas. Eu confesso a vocês que eu acho que eu estou nos 3 pontos das podas. Na poda da manutenção, na poda da formatação, na poda da frutificação. Eu estou em todas. E eu quero somente responder. Eu quero que o céu sinta orgulho da minha resposta. Eu não posso fracassar nesse dia. O Senhor tem me falado há muitos meses atrás: se tu te cansa correndo com os cavalos, o que dirás quando tu fores correr com os homens? Você entende isso? Se tu te cansa correndo com os homens, eu tropecei o versículo. O versículo é: se tu te cansa correndo com os homens, o que dirá quando correres com os cavalos que vão mais rápidos, que tem passos mais largos? Você não pode cansar com pequenas coisas, porque Deus tem coisas maiores, tem níveis maiores, tem jornadas mais longas. Entende isso? É hora de você frutificar no meio da poda, em nome do Senhor Jesus. No meio da poda, não seja paralisado.
No meio da poda, não retroceda. No meio da poda, não seja imatura. No meio da poda, que a sua fé dê respostas, a sua confiança e a sua dependência. No meio da poda, seja madura espiritualmente e emocionalmente. No meio da poda, faça o céu se alegrar com a sua resposta e o inferno se estremecer com a sua resposta. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa te conduzir nesse tempo de poda. Que você possa entender o propósito da poda. Que você possa se render às podas de Deus na sua vida. Que você possa encontrar um lugar no Senhor em que você está sim sendo podada e dói, mas você está encharcada, enxertada na videira verdadeira, na fonte inesgotável que é Jesus. E nessa fonte inesgotável Ele não nos deixa com sede, Ele libera uma água nova todos os dias. Na fonte inesgotável Ele não nos lava, sacia a nossa alma. Na fonte inesgotável Ele não nos deixa perecer. Que você possa encontrar esse lugar no Senhor em nome do Senhor Jesus. Que na poda você não corra, você possa ser escavada, Senhor. Que essas mulheres se deixem ser escavadas e que o Senhor possa encontrar um espaço dentro de cada uma delas para plantar uma nova estrutura, uma nova fé, uma nova perspectiva, uma nova visão, uma nova confiança, uma nova dependência. Ah, Jesus, que elas possam, Senhor, te conhecer agora não só de ouvir falar, mas de experiência. O que os olhos delas podem ver, podem apalpar em nome do Senhor Jesus. A mesma coisa que Jesus disse para Pedro, eu quero te dizer. Mulher, Satanás te pediu para te peneirar, mas eu vou orar por você, para que a sua fé não desfaleça. A sua fé não desfaleça na poda de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, graças te damos, Abba Pai, por esse banquete que nos alimentou. Senhor, nos finca, Senhor, nessa rocha que é o Senhor. E nos ajuda nesse tempo de poda que é tão doloroso. É tão doloroso, Jesus. Mas nós sabemos que podem tirar tudo de nós, Senhor, menos a Tua presença. Que nesse tempo de poda nós sejamos guardadoras da Tua presença, Jesus. Que nós sejamos um ambiente que o Senhor gosta de estar. Que nós sejamos o orgulho do papai. O orgulho do papai que não retrocede, não murmura. Teve uma pessoa que perguntou para mim e disse: você não questionou o Senhor? Você não perguntou ao Senhor por que a sua filha? E eu disse: eu nem ouso questionar o Senhor. Eu só quero engrandecê-lo e adorá-lo. E eu disse: você deveria fazer o mesmo. Porque Ele é Deus e eu não sou Deus. Ele sabe onde tocar, Ele sabe onde mover, Ele sabe o que fazer. Eu só quero agradecer pelo livramento que a minha filha está viva. Ele permitiu que ela permanecesse aqui comigo. Você entende isso? Então, mulher, apenas louve, adore, engrandeça ao Senhor e frutifique em nome do Senhor Jesus. Amém?